Abramos, irmãos, a palavra do Senhor mais uma vez na primeira carta de João. Agora nós vamos localizar juntos o capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2, a partir do verso de número 18. Nós daremos sequência, prosseguimento à série de estudos, à série de mensagens na primeira carta de João. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18, do versículo 18 ao versículo de número 23, eu peço atenção dos irmãos para a leitura da palavra. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração. Nós estamos diante do Senhor, nós estamos iniciando mais um ano. Este é o nosso segundo domingo juntos e nós temos muitas expectativas. De certo, muitas e grandes coisas o Senhor ainda realizará em nosso meio. Nós desejamos sinceramente servir-te e adorar-te melhor, de acordo com o que o Senhor nos instrui e nos ensina. E também, ó Senhor Deus, queremos viver segundo a tua santa palavra. Nós necessitamos muito, Senhor, que nos ajude, que nos abençoe e que, à medida em que estudamos a Tua Santa Palavra, caiam por terra os nossos preconceitos, as nossas falsas pressuposições, valores e ideias mundanos, e que o nosso coração, Senhor Deus, a cada dia, cada área, seja tomado, preenchido pelo valor, pela riqueza, pela palavra que transforma, pela palavra que consola, pela palavra que nos prepara para o céu, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor Deus, abre o nosso entendimento, o nosso coração. Nós sabemos que se o Senhor não for por nós, se o Senhor não estiver conosco, nós não conseguiremos avançar, nós não conseguiremos progredir, estaremos diante da letra, mas não encontraremos nada que fale, que toque, que mexa, que transforme o nosso coração, a nossa alma. Oramos assim, rogando as tuas bênçãos sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos o estudo desta parte de 1 João hoje pela manhã, e nós começamos basicamente a ver os dois primeiros versículos aqui desta parte lida, os versículos 18 e 19. No versículo de número 18, nós analisamos algumas expressões, algumas palavras que são importantes. Quais são elas? A palavra última hora, olhem novamente comigo para o versículo 18. A palavra anticristo e também a palavra anticristos, que está muito ligada à penúltima palavra anticristo. Todas elas tem uma relação importante com a sequência do que o apóstolo João escreveu para as igrejas da Ásia Menor, para os crentes da região da Ásia Menor. O que ele está tratando aqui é algo também muito importante, algo também muito necessário para os dias atuais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que João diz no versículo 18 é que a última hora ela já chegou. E a Bíblia diz que a última hora
preenche um espaço de tempo desde a encarnação do Verbo do Senhor Jesus Cristo até o esperar do seu retorno, que é o momento em que nós estamos vivendo. E que esta característica que marcou desde a chegada do Senhor Jesus Cristo e que terminará com o seu retorno, ela seria marcante ou marcada por aquilo que o versículo 18 descreve aqui para nós, com a presença do anticristo, com a disseminação do falso ensino por meio dos anticristos, o que caracterizaria em cada época, em cada era, até a volta ou o retorno do rei, a falsa profecia, o erro sendo espalhado ou a apostasia. Então, o que ele diz aqui é válido para nós hoje, porque quando nós fazemos uma análise destas expressões, nós percebemos que não há muita mudança no que estamos percebendo hoje, por exemplo, no cenário evangélico brasileiro. E a descrição aqui, ela serve para nos preparar, para nos deixar em estado de alerta, vigiando e orando, porque é assim que o Senhor nos ensinou a aguardar a sua volta, trabalhando a sua segunda vinda, trabalhando em obediência aos mandamentos de Deus, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, na consciência de que estes homens, eles sempre se levantarão a serviço do anticristo para tentar, se possível, enganar até os próprios crentes. No versículo 19, que foi onde nós paramos, e a partir dele nós iremos continuar, nós prosseguiremos e veremos como João vai desenvolvendo o seu pensamento, o seu raciocínio, e vai nos apresentar verdades espirituais muito profundas que eu espero, pela graça de Deus, guardemos no coração com auxílio do Espírito Santo nesta noite. Então vamos ler novamente o versículo 19. O versículo 19 diz o quê? Vamos ler? Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, o versículo 19 destaca que estes anticristos, a palavra anticristão já é clara para nós, eu não preciso explicar muito, ela faz referência àquele que se opõe ao Evangelho, estes anticristos a serviço do homem da iniquidade, daquele que se levantará em um tempo específico para fazer forte oposição ao Senhor, mas sempre na trajetória da igreja ele se apresenta por meio ou pela instrumentalidade dos falsos mestres. Estes homens, eles saíram, João diz, do meio daqueles crentes, e esta aqui é uma marca muito clara para a gente entender por que o falso profeta ou o falso mestre ou o falso pastor, ele não continua em uma congregação bem fundamentada na doutrina. Não é na doutrina da igreja, mas na doutrina dos apóstolos, no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Versículo 19 que vocês leram comigo diz: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. O falso profeta, ele não permanece por muito tempo na congregação dos santos, na igreja de Cristo, se ele for confrontado com a palavra. Se for confrontado com a palavra e perceber que está ensinando erros, ou está trabalhando, labutando na falsa doutrina, e se arrepender, de fato, João diz, ele pertencia a nós, ou pertence a nós. Mas, em geral, o que é que acontece quando alguém aparece e se apresenta como detentor de um novo conhecimento e de uma nova doutrina, e os guardiões ou guardiães da doutrina, que são os presbíteros, aqueles que Deus constitui para conduzir o povo, dizem não. Estes homens, eles não permanecem, eles saem. Porque estes presbíteros afirmam, eles dizem enfaticamente, aqui o evangelho que pregamos é o evangelho de Jesus Cristo. Então, o que aconteceu lá com João, ainda hoje é algo que pode vir a acontecer entre os crentes nos nossos dias. E o que marca aqui a saída destes homens é que, versículo 19, lá no final, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.
O que é que define um crente? João vai mostrar isso mais adiante. O que é que caracteriza um verdadeiro cristão? João vai detalhar isso mais adiante. Mas antes disso, ele vai nos ensinar alguma coisa a respeito da nossa união e da nossa permanência com Cristo. Por que é possível isto? Porque eu olho para a Bíblia, eu leio a Bíblia, e à medida em que eu leio a Bíblia, que ela é explicada pelo pregador, ou ela é ensinada por um professor, ou em uma conversa com um crente, em um discipulado, aquela verdade ela começa a esclarecer alguma área da minha vida que eu não estava entendendo muito bem. Mas quando eu ouço o que diz a palavra de Deus, eu me rendo a ela e digo, esta é a verdade. Por quê? Vamos ler o versículo 20 juntos. Versículo de número 20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Então, o que é que o apóstolo João ele vai dizer agora? Ele vai falar a respeito de um termo que nós poderíamos chamar de a unção do cristão, ou de a unção do crente. Os falsos mestres estavam se esforçando para enganar aqueles irmãos. Eles estavam, de todas as maneiras, tentando desviá-los do caminho da fé. Mas o que foi que aconteceu? Por que aqueles crentes não permaneceram naquelas congregações? Ou, melhor falando, por que aqueles falsos crentes ou falsos mestres não permaneceram naquelas congregações e os crentes ali resistiram firmes? Lembrem-se que quando o Senhor Jesus, ele escreve uma das 7 cartas às igrejas da Ásia, a primeira carta é escrita para a igreja em Éfeso. Éfeso fazia parte desta região aqui da Ásia Menor. Lembrem-se que um destaque e o elogio do Senhor Jesus para com a igreja de Éfeso é que eles eram firmes, doutrinariamente consistentes e haviam resistido os falsos profetas. Qual a razão da derrota, de não terem obtido êxito estes falsos profetas entre aqueles irmãos? João vai dizer que a razão é porque eles possuíam uma unção. Este termo unção que João se refere é uma referência clara no Novo Testamento à presença do Espírito Santo no coração, na vida dos crentes. Notem bem, nos dias do Antigo Testamento, a unção ela era simbolizada através do derramar de óleo ou azeite. Mas o derramar de óleo ou azeite em alguém que era ungido, no sentido espiritual e religioso, porque a unção também ela poderia ser utilizada com fins cosméticos, com fins de higiene, mas com os fins religiosos era marcar que aquela pessoa estava sendo separada pelo Senhor. O rei era ungido, sacerdotes, pessoas com funções especiais, mas o óleo em si, o azeite em si, não tinha nenhum poder mágico, mas ele simbolizava que aquela pessoa pertencia a Deus e que aquela pessoa estava recebendo o Espírito com todas as suas santas influências. Ele estava ligado ao Senhor. E ligado ao Senhor, sendo morada do Espírito, ele tinha uma capacitação e uma habilidade espiritual para entender a mensagem da palavra, para viver em santidade, para crer e confiar no Senhor em detrimento das demais nações que não serviam a Deus. O que é que acontece então nos dias do Novo Testamento? Por exemplo, em primeiro lugar, nós encontramos uma referência bíblica de que Jesus Cristo, à semelhança dos seus irmãos, ele foi ungido pelo Espírito Santo quando foi batizado no Rio Jordão. Então, olhem só, no Jordão, João Batista derramou água ou aspergiu água sobre Jesus. Mas aquela água não simbolizava nada demais, ou nada senão, ou nada além da presença do Espírito Santo na vida do nosso mestre, da capacitação que o Filho de Deus estava recebendo, uma vez agora se humilhando para morrer na cruz por nós, de que teria a presença e as santas influências do Espírito Santo. Se não, vejamos, vamos para Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, deixem a primeira carta de João marcada, e em Mateus capítulo 3,
verifiquemos o que acontece no ato do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele é batizado e é ungido pelo Espírito. Mateus capítulo 3. Em Mateus capítulo 3, a partir do versículo de número 16 e 17. Vamos ler juntos. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o ungido de Deus, separado por Deus para dar a sua vida em favor do seu povo, ele representa naquele momento, ou ele está naquele momento em nosso lugar, e quando ele é ungido pelo Senhor, o Espírito Santo então desce sobre ele em forma de pomba, e o Senhor confirma que de fato ele era o Cristo, ele era o ungido, o separado. O que acontece então quando o Senhor Jesus Cristo, sendo santo, que foi ungido pelo Pai, ungido pelo Espírito, tem a confirmação do Pai que ele de fato deveria ser o Salvador do seu povo? Ele cumpre a obra de salvação e ele nos resgata, ele resgata a sua igreja, ele então passa a ungir os seus filhos, os seus irmãos, os crentes. Abram comigo em Efésios capítulo 1. Em Efésios capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo, sendo ungido de Deus, Efésios capítulo 1, logo no primeiro capítulo de Efésios, nós encontramos uma referência que faz uma ligação importante com a nossa união com Cristo. Ele que é ungido, ele que é o santo, unge também os crentes, os seus filhos, seus irmãos, com este mesmo Espírito, quando estes se convertem ou se converteram ao Evangelho da verdade. E desta forma, eles são separados por Deus. Efésios 1, versículos 13 e 14. Os últimos versículos aqui daquela primeira parte, onde encontramos uma oração de Paulo, bendizendo a Deus por suas bênçãos. Versículos 13 e 14, vamos ler. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vejam, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele quem? Em Jesus. O contexto revela isso. Também crido, ou tendo nele também crido neste evangelho da salvação, o evangelho de Jesus, completa o versículo 13, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fostes ungidos com o Santo Espírito da promessa. Então, esta unção, ou selo, na realidade, significa a presença do Espírito Santo nos crentes e é a defesa dos crentes contra o erro religioso. Sem a presença do Espírito em nós, é impossível que entendamos as verdades do Evangelho além da letra. Deixa eu explicar isso melhor para os irmãos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 2, ele diz que somente o Espírito discerne ou faz com que nosso espírito entenda e venha a discernir coisas espirituais. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas espirituais, elas são compreendidas espiritualmente. De modo que a unção, ela é a defesa que temos contra o erro religioso propagado pelos anticristos. Portanto, não é comum, muitas vezes, nós percebermos que os ventos de doutrina, eles vêm e eles vão, e a igreja de Cristo permanece. As novidades, elas aparecem, dentre elas hoje nós vamos perceber
não somente um retorno àquilo que é muito mais formal, tradicionalista, ou então aquilo que é mais aberto, mais liberal, mais frouxo, ou aquilo que é mais miraculoso, todos eles fugindo das Escrituras. Mas quem tem a unção do Espírito, que é a unção de Deus para o crente, os ventos de doutrina eles podem vir de todas as direções, mas eles não se curvam perante eles. Eu falo isso, irmãos, porque a análise que nós fazemos, qualquer crente pode fazer, dos rumos do Evangelho no Brasil, mostram, revelam, a análise mostra, revela, que o que nós estamos notando é que quando o homem, ele busca a religião, quando o homem, ele procura uma igreja, mas ele não procura Cristo, o Senhor da igreja, ele então fatalmente penderá para qualquer uma destas linhas ou ideologias que são muito mais carnais e mundanas e não são bíblicas. Porque aqueles falsos profetas não obtiveram êxito entre os crentes da Ásia Menor. E João diz, olha, eles não ficaram lá, eles não permaneceram, porque eles não eram da gente, eles não pertenciam a gente. Porque eles conheciam e eles sabiam muito bem em quem tinham crido, quem era o Senhor e Salvador da vida deles. Vamos voltar para 1 João. Então, meus irmãos, o que esta unção ela significa para nós é aquilo que nós sempre oramos: Senhor, ilumina a nossa mente, guia-nos, ó Senhor, a toda a verdade. E esta presença do Espírito, que é a missão de fato da terceira pessoa da Santíssima Trindade, de nos ensinar e nos conduzir a Cristo, é o que de fato nos guarda, nos protege e, segundo o versículo 20, nos dá o verdadeiro conhecimento. Vejam só, e vós, versículo 20, possuís unção. Agora vejam só, esta unção, ela não é aquela que é dada pelos homens, mas esta unção, diz o versículo 20, é a unção que vem do Santo. Quem é o Santo de Deus? Ele é Jesus. E, portanto, esta unção que vem do Santo é que concede a todos os crentes conhecimento. Conhecimento. Não adianta, meus irmãos e irmãs, não adianta acreditarmos ou entendermos que o Evangelho ele pode ser adquirido se nós realizarmos algum negócio com Deus, que as bênçãos do Evangelho serão por nós apropriadas se nós entrarmos em alguma relação de negócios com Deus, de transação ou de transações com o Senhor, tentando dar uma coisa em troca de outra. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos diz que o que precisamos fazer é nos entregar de corpo e alma, reconhecendo que nada somos, não dando nada além da nossa própria vida, porque ela mesma, se não for o Senhor, não traz para nós nenhuma garantia de salvação. Mas quando ofertada aos pés da cruz, confiada aos méritos de Jesus Cristo, aí sim é possível sermos salvos, selados com o Santo Espírito da promessa e receber este conhecimento que é dado a qualquer que nele crê, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer jovem, criança, velho ou novo. E certamente será para nós escudo, defesa, porque rochedo forte é o nosso Senhor. Agora vamos ler o versículo de número 21. No versículo de número 21, ele ainda complementa este assunto e diz que João, o apóstolo, ele está convencido de que os seus leitores, eles estavam firmes na verdade, nesta verdade. Portanto, os falsos mestres, eles não conseguiriam nada naquela igreja ou naquelas igrejas. Vamos ler o versículo de número 21, leamos. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, a verdade a que João se refere é o Evangelho de Jesus.
Vamos ler juntos aqui. Estes 2 versículos, eles são basilares para nós. Por isso que eles estão aqui há tanto tempo. E certamente permanecerão até a volta do nosso Redentor. Vamos ler. Disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdade a que João se refere aqui é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo, conforme pregado pelos apóstolos, conforme registrado nas Escrituras Sagradas. Não podemos fugir, não podemos procurar ou buscar fonte para o nosso conhecimento e fé em outros meios, senão no Evangelho. E o que João está dizendo aqui é que o caráter do Evangelho de Jesus, que de fato é boa nova de salvação, é que ele é totalmente coerente e veraz, totalmente harmonioso e verdadeiro. Então, muitos criticam a Bíblia e dizem assim: a Bíblia, ela contém muitos erros. Muitos criticam a Bíblia e afirmam: a Bíblia, ela de fato é um conjunto de histórias montadas e preparadas pelos apóstolos a respeito de um homem chamado Jesus. O que os homens se esquecem é que até hoje a Bíblia é o livro mais lido, mais poderoso, mais transformador de todos os tempos. Enquanto outros escritos que na academia são recebidos nas universidades como livros verdadeiros, possuem apenas uma cópia, com uma distância de tempo imensa, de muitos séculos. Nós temos as cópias dos livros do Novo Testamento, com uma distância de poucas décadas dos originais, e são muitos manuscritos mesmo. Muitos que estão harmoniosamente falando a respeito da mesma coisa, confirmando e corroborando para a mesma coisa. A verdade do Evangelho, ela se demonstra coerente e verdadeira, mas a mentira, ela é totalmente diferente da verdade, meus irmãos. Os erros religiosos que surgiram no mundo, eles nunca procederam do puro Evangelho. Muitos dizem: não, a Bíblia é que promoveu uma série de erros no mundo. Estes erros, eles nunca procederam do puro Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas estes erros sempre procederam das distorções deste Evangelho. Vejam que João diz aí no final do versículo de número 21, mentira alguma jamais procede da verdade. A verdade sempre esteve aqui. Esta verdade foi aquela que sustentou aqueles crentes e ainda hoje continua a sustentar todos os crentes que foram salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Mas de onde surgem as heresias? As heresias, elas surgem, todas elas, nós precisamos afirmar, da Bíblia. Mas por que as heresias surgem da Bíblia? Porque os homens tomam a Bíblia, interpretam a Bíblia segundo os seus próprios interesses. Eles pegam versículos da Bíblia e dizem: está vendo? A Bíblia está falando a respeito disso. Eles dizem o que a Bíblia não diz e usam a palavra de Deus para desviar a muitos. Era aquilo que os falsos mestres estavam tentando fazer naquele tempo. Eles diziam: vocês têm a Bíblia, nós temos a interpretação. Vocês têm a Bíblia, nós temos o conhecimento. Irmãos, a reforma protestante, que foi um marco para as igrejas evangélicas até os dias de hoje, ela rompe com esta barreira que dizia que somente a igreja tinha o poder de interpretar a Bíblia, de interpretá-la corretamente. Mas a Bíblia, antes escondida, quando chegou às mãos dos crentes, começou a promover uma série de transformações e conversões. Isso não quer dizer que a Bíblia ela estava autorizando que não existissem mais pastores, porque Efésios 4 diz que Cristo mesmo concedeu uns para pastores, outros para profetas, outros para mestres. Mas agora, não somente aquilo que a igreja queria dizer a respeito da Bíblia estava sendo aceito, mas os homens de Deus, eles olhavam para a Bíblia
comparavam a Bíblia com o que estava sendo dito e ensinado, e se aquilo não estava na Bíblia, eles então deixavam de lado. Por isso que ainda hoje nós precisamos viver assim, entendendo o nosso passado e a nossa história, para poder caminharmos juntos no futuro, olhando para o Evangelho, permanecendo no Evangelho, porque os mesmos erros que vêm e vão, eles sempre estarão batendo na nossa porta, Então, olhem só o que estes dois versículos 20 e 21 eles nos mostram. Se você é crente, você tem um conhecimento do Evangelho, tenha certeza disso. O que você deve fazer agora? Você vai ficar em casa e você não vai vir mais para a igreja para estudar a Bíblia? Não. Você vai ficar em casa e não vai estudar mais a Bíblia com seriedade? Também não. Se você tem um conhecimento de Deus, você tem a porta aberta para cada vez mais se alimentar de Cristo Jesus. Agora, a verdade, ela sempre prevalecerá. E toda vez que a verdade for pregada, meus irmãos e irmãs, toda mentira será exposta, e o pai da mentira também. Vejam só comigo João 8,44. Nós precisamos marcar bem esses textos aqui, para não esquecer. Marcar bem estes textos aqui, esses textos para lembrar. E entender que o que João depois vai dizer em sua primeira carta fará uma grande diferença e também nos ajudará a refletir sobre o tempo em que estamos vivendo. João 8, versículo de número 44, diz assim, versículos 43 e 44. Vamos ler o 43 e depois o 44. Vamos ler. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, notem bem, a ideia popular de que todos nós somos filhos de Deus, biblicamente é falaciosa. Num sentido lato, num sentido amplo, todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, com a queda, com o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos os homens agora, eles têm o seu status, a sua condição mudada. A Bíblia diz que todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. De modo que, em um sentido estrito, em um sentido limitado, se você não tem a Cristo, você não tem a verdade. Se você não receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, você permanecerá mentindo para o seu próprio coração, mentindo para si mesmo e acreditando que está vivendo de fato a verdadeira religião. Muito se diz sobre religiões e muito se fala sobre o fato da religião não salvar. O que a Bíblia afirma, tomando esta palavra que na língua latina quer dizer um novo religamento, ou um novo religar com o alto, com o divino, somente Jesus Cristo, como o verdadeiro Filho de Deus, poderá conduzir o homem pecador à verdadeira religião, que num sentido literal, somente Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, Salvador dos homens, poderá religar novamente o pecador com o seu Deus. Então, meus irmãos, se você crer ou se cremos em Jesus Cristo,
Nós devemos louvar a cada dia e exaltar o seu santo nome, porque nós pertencemos a Ele, e o fato de entendermos a palavra não reside na habilidade do pregador que transmite, que é limitado. Não está na sua capacidade intelectual de entender verbos, conjunções, orações, expressões, mas vai muito mais do que isso, porque uma coisa é ouvir e entender toda uma lógica da revelação e dizer, realmente, o que o pregador disse tem sentido. Outra bastante diferente é você ouvir e dizer, isso aqui ardeu em meu coração. Aquela mensagem, ela mexeu comigo de fato. O que eu estou ouvindo quando leio as Escrituras é a palavra de Cristo. De modo que aqueles que permanecem sem Cristo, eles não são filhos de Deus, no sentido espiritual, eles pertencem ao diabo. É uma expressão dura, é uma expressão difícil até mesmo para mim de dizer, mas quem não tem Cristo, o próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina nos evangelhos, diz, aí mesmo no evangelho de João, que quem não crê no Filho, João 3:36, não tem a vida eterna, se mantém rebelde contra Jesus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ele anda como filho, um filho rebelde, inimigo de Deus, e que agora foi recebido e adotado pelo pai da mentira. A mentira não prevalece sobre a verdade, a mentira sempre é uma tentativa de distorção da verdade, mas quando conhecemos a verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a verdade nos liberta. A verdade nos liberta. Vamos voltar para 1 João, e agora percebamos juntos, estamos nos 2 últimos versículos, nos aproximamos do fim, que João vai denunciar claramente agora estes mestres apóstatas, falsos, anticristos e mentirosos, porque eles estavam se opondo ao verdadeiro evangelho. Versículo de número 21, ele expõe o principal erro deles. Qual era o principal erro dos falsos mestres nos dias do apóstolo João? Vamos ler? Não vos escrevi, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Houve, depois da época de João, uma linha gnóstica, que era o ensino filosófico religioso que estava sendo transmitido naqueles dias, que começou a ensinar que havia uma separação entre as duas naturezas do Redentor. O que de fato eles ensinaram, ou o que eles queriam dizer, é que Jesus Cristo, ele, ao mesmo tempo sendo Deus e homem, ele não ficou assim até o fim. Deixa eu explicar melhor isso. Esta doutrina ela passou a ser chamada de docetismo na história da igreja cristã. Eles ensinaram que o Jesus homem, quando batizado por João Batista, recebeu o Jesus divino. Daí já começa a confusão. Só que na cruz, na hora de morrer, o Jesus divino, ele se separa do Jesus homem, e somente o Jesus homem morre. Por isso que eles afirmam que o Jesus divino, ele tinha uma natureza fantasmagórica, quando na ressurreição ele atravessa paredes. Olhem só, este ensinamento, ele foi disseminado e ele negava a união inseparável das duas naturezas de Cristo Jesus. Esta união, ela é de suma importância para nos mostrar que o Filho de Deus, o Emanuel, ele se fez homem por amor a nós, e o próprio Filho de Deus foi até a cruz e deu a sua vida por nós, o Criador no lugar das criaturas. Agora, observem a confusão de um ensino separado das verdades do Evangelho. O final de tudo isso foi negar que Jesus Cristo era uma e a mesma pessoa, foi negar a encarnação de Jesus Cristo
E João, ele considera este ensino como mentiroso e proveniente do diabo. Olhem novamente para o versículo 22. Ele desmascara os falsos profetas. Ele diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o que nega o Filho. Os seus defensores, portanto, foram considerados por João verdadeiros mentirosos, verdadeiros apóstatas, falsos mestres, negando a encarnação. Eles estavam dizendo que o Cristo era um e Deus, o Filho, era totalmente outro. Só que a palavra de Deus diz que o Filho de Deus, quando se fez homem, ele assume uma natureza inseparável, de modo que quando ele ressuscita, ele não somente tem poder para atravessar paredes, como ele tem poder para fazer coisas grandiosas e ao mesmo tempo pedir um pedaço de peixe assado e um pouco de comida para saciar a sua fome. Esta natureza agora inseparável é aquela que o Senhor Jesus Cristo possui e possuirá até os dias finais. A descrição no livro do Apocalipse é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele voltará como um cavaleiro montado em seu cavalo branco, com vestes brancas tintas de sangue. As suas chagas permanecerão em suas mãos. O Cristo ressurreto, quando visto pelos apóstolos, quando visto pelo apóstolo incrédulo Tomé, ele diz: toque em mim, eu não sou um fantasma. Veja minhas chagas, não seja incrédulo, mas crente. A reação de Tomé foi quedar-se, cair de joelhos diante do Senhor e dizer: Deus meu, Senhor meu. João então mostra, meus irmãos e irmãs, através deste teste doutrinário, uma grande mentira que ainda hoje ela perdura, ela permanece. No final do versículo 22, início do versículo 23, ele aplica agora este teste para os crentes, para que eles avaliassem o que estavam ouvindo, ensinando e vivendo. Vejam só comigo o último versículo de hoje, versículo 23. Vamos ler? Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, João agora, ele diz que o verdadeiro caráter daqueles mestres que haviam saído das igrejas cristãs, na realidade não estava promovendo o crescimento e a edificação da igreja, mas estava criando uma nova religião. Todas as vezes que os homens se levantam e negam a encarnação do Filho de Jesus Cristo, eles negam, portanto, a divindade do próprio Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que haveria de vir e nascer seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus conosco. Negar o Filho seria negar a encarnação de Cristo, seria negar, portanto, a divindade de Jesus. E quem faz isto, olhem novamente para o versículo de número 23. Quem faz isto está negando também o próprio Pai. Não tem comunhão com Deus o Pai, porque Deus o Pai foi quem enviou o Salvador ao mundo. Quem nega estas coisas não é um pregador da verdade, mas antes é um falso profeta. Agora, por outro lado, quem reconhece, quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado, este tem comunhão com o próprio Pai. Versículo 23 diz: aquele que confessa o Filho, lá no final do versículo 23, tem igualmente o Pai. Essa mentira religiosa, irmãos, ela perdura, como eu já falei de início. Muitos pertencem a seitas ou religiões que negam a divindade de Jesus ainda hoje. Nós temos a igreja unitariana, que ela só acredita em Deus o Pai, ela não acredita na divindade do Filho Jesus, e muito menos na divindade do Espírito Santo. Nós temos, entre as seitas mais conhecidas em nosso país, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou os chamados Mormons, que também negam esta doutrina, e as Testemunhas de Jeová. São muito confundidos com cristãos.
eles até se apresentam como se assim fossem, mas não são. Eu quero lembrar aos irmãos que nós não vamos fazer guerra contra nenhum homem, que nós não devemos agora renegar a estas pessoas a oportunidade, se assim tivermos, de falar o Evangelho, porque até mesmo em nossas próprias casas teremos de lidar com pessoas que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Mas, por outro lado, todo o erro doutrinário deve ser combatido por nós. Todo aquele que tenta substituir o lugar de Cristo, quer seja por um profeta, pode ser Smith, pode ser Russell, pode ser o próprio Papa, que se julga o vigário de Cristo na terra, o representante de Cristo na terra. Ele deve ser, estes ensinos ou estas doutrinas, elas devem ser resistidas, elas devem ser denunciadas, mas elas não podem ser simplesmente denunciadas porque eu acho que está errado, ou eu acho que não é certo. Mas com a própria Bíblia, eu devo afirmar: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Todo aquele que nega que somente Jesus Cristo é o mediador, mas eu preciso de outros intercessores, profetas, santos, deve ouvir o que a Igreja de Deus tem a dizer a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é único. E a Bíblia diz: porquanto há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A união das duas naturezas, ela é muito importante, ela não pode ser desprezada, porque o mentiroso é quem promove estas coisas. Igrejas no passado e ainda hoje estão sendo engolidas pelas falsas doutrinas, quando começam a negar doutrinas fundamentais, como a doutrina da divindade do Verbo, da encarnação do Filho de Deus. Cabe a nós continuar pregando a Cristo somente o Senhor Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos e irmãs, nós devemos sempre lembrar uma coisa. Devemos lembrar que estamos vivendo na última etapa deste mundo mau e corrompido. Lembrem-se, os últimos tempos, os últimos dias, eles já se iniciaram. Eles já estão correndo há muitos e muitos tempos ou épocas. E nós precisamos entender que nós estamos inseridos nele, que em breve o Senhor Jesus ele virá instalar definitivamente o mundo vindouro. Por isso nós não podemos estar presos a este mundo, porque quando estes últimos dias findarem, uma nova era surgirá, um novo tempo irá nascer, um novo céu e uma nova terra, onde somente a justiça irá habitar. Será a morada de todos os cristãos, salvos e remidos por Jesus Cristo. O reino de Deus virá em sua plenitude. Ele será experimentado por todos os crentes de uma maneira completa, inteira. E que esta verdade encha o nosso coração de alegria e de esperança. Às vezes nós olhamos para o mundo, nós olhamos para uma descrição, conforme vimos em 1 Timóteo capítulo 4, e dizemos assim: mas meu Senhor, o mundo está indo de mal a pior. Cada vez mais a iniquidade se multiplica. E como isso por vezes tem até mesmo tentado invadir a própria igreja do Senhor. E de fato isso nos desanima, isso nos entristece, isso nos aflige. Mas aí, quando nós lemos uma passagem como esta, que nos diz que nós temos a unção que vem do Santo, que temos conhecimento, que o Senhor deixou estas palavras para nós, porque Ele sabe que nós conhecemos a verdade, e que se permanecermos na verdade, crendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, temos comunhão com o Pai, nós temos o nosso coração então mais uma vez preenchido de alegria e de esperança de que de fato estamos caminhando para a eternidade. Nós precisamos preparar até mesmo o coração dos nossos pequeninos filhos para a eternidade. Às vezes o sentimento jovem, com toda a sua alegria, com todo o seu vigor, com toda a sua força, é tal como o do pródigo.
Lembrem comigo do filho pródigo: eu vou primeiro gastar tudo, depois eu volto um dia. Quando nós deveríamos gastar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos bens, o nosso vigor e a nossa saúde para proclamar o Evangelho, para testemunhar o Evangelho, porque de fato tudo passa. E os mais velhos sabem do que eu estou dizendo. Eu vi uma foto recente de 14 anos atrás e vi como eu já estou velho. Quanto mais aqueles que já têm mais caminhada com Cristo do que eu. Mas o nosso coração, o coração dos nossos filhos, deve ser alimentado com a esperança da glória eterna desde cedo. Devemos preparar os nossos filhos para serem bons cidadãos, de fato bons cristãos, cumprindo as suas vocações, mas sempre olhando para o alto, sem perder a perspectiva de que o mundo vindouro se aproxima, de que o Cristo ressurreto, o Verbo de Deus, haverá de tornar para resgatar o seu povo. Por outro lado, irmãos, estejamos alerta, pois o reino de trevas, sabendo que esta é a última hora, ele está em atividade constante, atividade efervescente. Não vacilemos. O reino de trevas, sabendo que o tempo se aproxima, continua a espalhar o erro e a mentira dentro das igrejas no mundo. Não tem sido diferente no Brasil. Nós não podemos vacilar. Esta é a hora dos anticristos. Precisamos estar atentos. Devemos ficar de prontidão. Vigiai e orai, disse o Senhor Jesus Cristo para todos nós. Terceiro e penúltimo lugar, não precisamos ter medo de sermos radicais em termos doutrinários. Vou repetir, não precisamos ter medo de sermos radicais em termos doutrinários. Termos doutrinários. Mentira é mentira e verdade é verdade. Nós não podemos tentar ajeitar as coisas. É aquele velho papo de que não, todas as religiões nos levam para Deus, não é? E aí nós não queremos falar nada e ficamos... Deus é um só, não é? É Pai de todos. A gente não vamos nos apresentar ou nos revelar arrogantes. Quem somos nós para fazer isso? Mas quando tivermos oportunidades como esta, falemos de Jesus, falemos do Redentor. Falando de Jesus, a gente sai de cena e o Redentor, então, ele pode ser testemunhado por nós. Muito embora existam maneiras diferentes de entendermos determinados pontos revelados na Bíblia, eu não nego isso. Lembremos que toda interpretação que contradiga os fundamentos da fé, ela deve ser rejeitada. Uma delas é a que nós acabamos de ver. Quem nega que Jesus é o Cristo, o Verbo de Deus encarnado, ele precisa ser de fato contradito. Esse erro doutrinário ele não pode ser aceito. Último lugar, quarto e último lugar, o crente verdadeiro, ele poderá vacilar. O crente verdadeiro, ele por vezes poderá ficar com dúvidas em alguns momentos e por algum tempo. Isso pode acontecer. Mas o crente verdadeiro jamais se deixará levar pelo erro religioso, a ponto de abandonar a igreja de Cristo e abraçar a falsa doutrina. O crente verdadeiro, ele sempre tem a semente do Evangelho no coração. O crente verdadeiro, ele sempre conhece de fato o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele não irá debandar. Ele pode até passar um tempo afastado, mas é interessante quando nós notamos uma pessoa que foi criada na igreja e muitas vezes ela se afasta da igreja. Ela até cai no mundão, como popularmente nós falamos, mas ela nunca aceita que alguém fale mal de crente. Ela nunca aceita que alguém venha falar mal do Evangelho do seu Cristo, porque na sua consciência e no seu coração ela sabe que ela é quem está errada e que ela não deveria estar naquela mesa de escarnecedores. Ela deveria estar na congregação dos santos, louvando e exaltando o Senhor. Os que apostatam da fé, ou os que apostataram da fé, meus irmãos, e seguiram para o erro religioso, na verdade, nós precisamos ter esse conceito, esta consciência bíblica. Eles nunca foram crentes, nunca foram crentes. Nós precisamos orar por eles,
Nós precisamos pedir que Deus tenha misericórdia deles, para que eles se convertam e para que eles sejam salvos. Que Deus nos abençoe, que aplique estas verdades aos nossos corações e que tenhamos a certeza e a esperança de que é só Jesus para nós mesmos, só Jesus, que precisamos do Senhor da igreja, do Senhor e Salvador das nossas vidas. E se você nesta noite tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, não pense que nós estamos aqui apresentando uma agenda desta igreja. Nós estamos apresentando a você quem é Jesus Cristo e por que você precisa de Jesus Cristo assim como nós. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome e nós Te agradecemos porque vivemos nesta última etapa de um mundo que cada vez mais se destrói, de um mundo mau e corrompido, mas temos a certeza de que em breve o Senhor virá e instalará definitivamente o mundo vindouro, o reino de Deus, em toda a sua plenitude. Como isto enche o coração de cada crente de alegria e esperança, Senhor, porque sabemos que estas coisas elas deveriam acontecer para que ficássemos atentos e cada dia mais nos preparássemos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos sempre em alerta. O reino de trevas está usando de todas as formas e maneiras para enganar até mesmo os próprios crentes. Esta é a hora dos anticristos. Dá-nos, ó Senhor Deus, cada vez mais um apego à sã doutrina, um amor pela palavra, e que a nossa vida, o nosso culto, a nossa missão, as nossas famílias, elas reflitam de fato o Deus a quem servimos, o Cristo que amamos e por quem vivemos. Ó Senhor, ajuda-nos a entendermos que com relação a estas doutrinas fundamentais, nós não podemos ter medo, devemos dar razão da nossa fé. Elas não estão na mesa de negociação. Nós precisamos proclamar ao mundo que quem salva é só Jesus. Esta é a mensagem do Senhor. Os homens devem olhar somente para Jesus. Dá-nos, ó Senhor Deus, a coragem de não nos calarmos, mas assim como outros irmãos, permanecermos firmes e não darmos ouvidos ao erro, mas porque temos a unção que vem do Santo e temos conhecimento, permanecermos firmes na verdade. Tem compaixão de nós, ó Senhor, quando nós vacilamos, e livra-nos, ó Senhor, de sermos nós mesmos motivo de vergonha para o Teu Evangelho, mas que através do nosso canto, da exposição das nossas ideias, da nossa vida simples, do testemunho diário, que revelemos ao Senhor Deus onde reside a nossa crença, a nossa verdadeira religião. Que não nos omitamos, mas que o Senhor conceda a cada um de nós a coragem necessária para dizermos ao mundo porque somos crentes e porque nós não nos envergonhamos de dizer isto. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Abençoa todos que aqui estão. Retira, Senhor, as dúvidas dos corações que ainda relutam em abraçar estas verdades. E que nesta noite corações se rendam a Cristo. Corações renovem a sua aliança com Cristo. Corações com regozijo e alegria continuem firmes em Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.